Acabei de chegar do Gil e eu sei que eu fico muito tempo sem gravar, mas é o tempo que eu tenho de ócio para organizar tudo e planejar as coisas e pensar e viver para poder finalmente falar algo de interessante, né? Hoje eu planejei meu dia, tô de férias, mas depois de muito tempo finalmente fiz isso e foi difícil, para falar a verdade, porque a gente faz um planejamento, né, uma organização, tentando controlar um tanto da vida, mas a gente imagina assim, ok, eu tenho essa gama aqui de possibilidades e o que eu quero é que dê 70% certo, 80% certo. Eu sei que a perfeição não existe, mas eu também sei que tudo errado não existe. Ou será que não? A gente vê tanto em pesquisa que tem sempre os outliers, né, que a gente não usa para descrever a normalidade, mas que estão lá. São casos assim. Então, perfeição e tudo deu errado existe. E aí vem esse dilema, né, de se eu tento controlar, existe sempre a chance de cair fora do previsto. Digamos que meu previsto era estar entre 40% a 80% feito das tarefas hoje, no caso de eu ter imaginado meu dia assim. Eu mudei de ideia, eu fiz outras coisas, eu tinha planejado uma coisa e não foi isso. Tá ligado? Não foi dentro do plano. E me soa arrogante imaginar que a vida é passível de ser controlada, porque não é, de forma alguma. E aí eu fiquei nessa ideia, que eu tô há uns dias, de que é muito mais o manejo que a gente tem das coisas do que controlar tudo, sabe? Não existe controle, existe manejo. E aí eu fico caducando nisso, porque a gente se prende tanto nessa ideia de que dá para fazer agendas e coisas, e o manejo me soa muito mais plausível de ser feito. Eu vou pegar um exemplo. Enquanto a gente pensa, dando o exemplo dos outliers e da pesquisa, digamos que o número de possibilidades de coisas que podem acontecer em um dia é, sei lá, um número tão grande matematicamente que a gente não consegue nem ponderar ele. Por exemplo, se eu penso em 2, ok, 2. Se eu penso em 10, dá 10, 40, 674, 2.700, 10.000, 14.000, 500.000, 1 milhão, 1 bilhão, 4 quadrilhões. Você consegue imaginar o que é 4 quadrilhões de alguma coisa? Não dá. Tipo, o que seria 4 quadrilhões de alguma coisa? Saca? Mas as nossas possibilidades no dia são essas. Então, se minhas possibilidades no dia são tão grandes que eu não consigo nem trazer matematicamente para o meu raciocínio lógico, para minha percepção, parece que eu não posso controlar. Porque controlar é estar ciente das variáveis e minimizar defeitos e possibilidades, e eu não posso fazer isso. Não posso. Então, o que eu posso fazer é manejar. Manejar é passar por experiências, talvez, de tentar controlar ou de não tentar controlar e no fim dá errado. E aí você aprende com isso e aí você aprende a manejar, porque o impossível acontece e o perfeito também. E você sabe disso, isso vem com a experiência. E aí no manejo você aprende a ter um toque de quando os outliers acontecem, porque eles vão acontecer em algum momento. Então, o controle, ele vem muito mais de uma... A tentativa de controle vem sempre de uma concepção de insegurança.
Só que a partir dessa concepção de segurança, eu pulo para uma ideia de segurança. Eu quero a segurança, logo eu tento controlar, que não cabe, não existe. E aí, dentro dessa ideia que não existe, eu tô me tropeçando, saca? Tem uma música que eu gosto muito que é falando sobre: tem pedras que as pessoas tropeçam que eu aprendi a subir nelas. Seja para enxergar melhor, para usar para subir em alguma coisa, mas é meio que isso. Pegar a insegurança, transformar em segurança e achar que pode controlar alguma coisa é tropeçar, não é subir. Porque a gente não controla. Essa busca de segurança e achar que você vai ter segurança em algum momento é estúpido. Não vai chegar nunca. Parece muito mais sensato conviver com a insegurança, porque nós somos inseguros o tempo todo. Eu lembro quando eu era moleque, eu saía na rua com meus pais e eu tinha esse senso de tudo vai dar certo, meus pais estão aqui, então calma. Tipo, eu nem imaginava a possibilidade de tantas coisas ruins que podem acontecer com uma criança. E hoje eu tenho muito mais essa ideia. E eu não me sinto capaz de me proteger totalmente. Eu faço jiu-jitsu, eu penso em fazer outras lutas, me proteger, estar nos ambientes certos, mas sempre vai existir a possibilidade de insegurança. Ou a insegurança por si só. Talvez não consolidada e infringindo a mim, mas vai estar lá, prestes a acontecer. Então, a esse ponto já dá pra ver que controle não existe. E de nada. Os outliers acontecem. Não tem como ter manejo de tudo. E aí, qual é a ideia que vem? Manejo. Eu gosto de exemplificar isso na minha cabeça com a ideia de um guia turístico numa trilha. Imagina assim, esse guia, ele fez esse caminho por muito tempo. Existe uma linha do tempo. E quantas vezes deu errado e ele foi aprendendo e pegando experiência com isso. Ele sabe respeitar, ele sabe dizer, ei, por aqui não, aqui acontece isso e isso, pode acontecer isso e isso. Olha, aqui tem esse perigo. Então, cuidado, cara. Não vá por lá, vá por cá. Se chover hoje, nós não vamos lá. Mas se não chover, dá pra ir lá com essa cautela. Se atentem a isso, usem isso. Me parece uma forma tão mais verdadeira de enxergar a vida. Não existe controle. E tantas interpretações religiosas ou de fé são sobre abrir mão desse controle. A minha fé cristã é sobre abrir mão do controle. Então é daí que parte. Da incapacidade, da vulnerabilidade, de reconhecer isso. Essa insegurança não é para que eu a controle, é para que eu a respeite e a partir disso possa manejar o que eu posso manejar. Porque, sou um ser humano, a gente aprendeu a fazer todas essas coisas, mas ainda não somos perfeitos, não vamos ser, na minha opinião, nunca. Somos muito falhos. Então, que sejamos mais guias de trilha do que um matemático super preocupado com o que pode acontecer. Me parece muito mais sensato.